sempre insisto para que voltem a ouvir a palavra da manhã, uma palavra muito especial, que é o que nós precisamos, e o Espírito Santo tem nos direcionado claramente. Vamos tomar as decisões que são necessárias. Vamos ouvir tudo, mas lembrar e nunca mais esquecer. Quando eu cometo o pecado, ele me leva para pecados. Quando Deus deixa de ser o Senhor absoluto da minha vida, quando eu não o amo, quando ele não é mais a minha prioridade, isso me leva para outras situações. Tudo começa aí. Esse é o pilar. Eu devo cuidar exatamente dessa parte. Deus ser a minha prioridade, eu amá-lo de todo o meu coração, porque aí está o problema que puxa tantas outras situações na minha vida. Quando Deus não é o Senhor absoluto, então eu vou dar abertura para muitas outras coisas. Então nós lemos aqui, muito importante, não podemos esquecer: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Então a Bíblia fala do pecado e pecados. O pecado que leva a pecados. É quando Deus não é a nossa prioridade, é quando nós não o amamos acima de tudo. Porque quando eu amo a Deus acima de tudo, você pode ter certeza. A palavra, então, ela pesa na minha vida. Ela tem o peso entre qualquer coisa que vai entristecê-lo, a palavra vai prevalecer. Não esqueça disso. Responda para você. Quanto a palavra pesa na sua vida? Quando você está diante de algo que a sua carne está pedindo, o quanto a palavra pesa vai definir a sua decisão. As nossas decisões são tomadas, nós definimos coisas na nossa vida com base no peso que a palavra tem na nossa vida. Porque se a palavra realmente tem peso na minha vida, e Deus, Ele é a coisa mais importante da minha vida, então não tem problema. Eu abro mão disso aqui, eu deixo isso aqui, não vou fazer isso aqui. Muito importante se entenda isso. Como nós estamos nos comportando nesse período? Você tenha certeza do que eu estou dizendo a você. Os que vão chegar no dia 31, testemunhando coisas extraordinárias, são aqueles que superaram, que não se deixaram levar, que creram, que estão buscando a Deus como nunca buscaram. Porque um período como esse, como qualquer outra situação, chega na nossa vida para revelar o tipo de fé que nós temos, o nível de importância de Deus na nossa vida,
E exatamente o quanto a palavra pesa na minha vida. Ela tem o poder que precisa ter? Ela tem o peso que é necessário? Se a palavra tem o peso que é preciso, então eu fico com ela. E todas as minhas decisões são com base nela. Eu quero alinhar toda a minha vida com ela. Senão, eu faço o que dá, eu cedo para a minha carne, para as situações deste mundo e por aí vai. O que vai pesar mais? As falas que estão aí fora, meus impulsos ou a palavra? Em cada decisão que eu for tomar. Eu amo a Deus acima de todas as coisas? Vamos lá. Interessante, agora a primeira palavra de abertura, agora do encerramento, mas da abertura desse trabalho, ela não é nova, mas eu tenho várias referências aqui, que é para essa primeira leitura, essa primeira mensagem. E é algo que a gente conhece. Mas, por incrível que pareça, a gente prega tanto alguns assuntos, eles são tão conhecidos, mas parece que não entram como verdade absoluta, não impactam como deveriam. Então, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Bom, tem um outro versículo que diz assim, ó. Não diga porque os dias do passado, não diga, ou na Almeida diz, nunca diga. Por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Porque a palavra de Deus deixa claro, acredite, os bons tempos nunca foram tão bons assim. Ah, bicha, não, eu tive bons tempos. Não, não, não. Eu confio no que diz a palavra. Que há sempre algo grande e novo esperando por nós no futuro. Eu confio nisso. Os verdadeiros bons tempos são hoje. E temos melhores ainda. E tempos melhores ainda. Virão amanhã. A palavra nos dá essa garantia. Tanto que ela diz nunca. Eu gosto da Almeida que diz nunca. Ou não diga. Por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Porque dependendo como a pessoa está, ela diz, não. Eu vivi bons tempos, mas esse não é um bom tempo. Porque não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Viver do passado é algo cansativo e solitário, meus queridos. E você pode ter certeza que dá torcicolo. Gente que vive olhando para o retrovisor. Aí você está olhando para trás. Não há nada tão distante quanto uma hora atrás. Você pode ter certeza disso. Eu fiz um culto agora mesmo. Nós recebemos do Senhor, vamos rever, isso é bom, mas já aconteceu. Nós estamos aqui, daqui a pouco isso aqui também vai virar passado. Lidando com pessoas, eu vejo que, em geral, quando a pessoa está deprimida,
é porque ela está vivendo no passado. Sempre. Você encontra uma pessoa deprimida, ela está remoendo o passado. Não vivam de passado. Esqueçam o que se foi. Eu estou fazendo uma coisa nova. Deus não está preso às circunstâncias. Eu não tive tempo agora de ver, mas eu já tenho lá uma outra quantidade imensa de testemunhos que foram enviados para mim, que depois que eu almoçar eu vou ver todos eles e me edificar. Ontem eu recebi, sexta eu recebi, e é impressionante o que eu estou vendo Deus fazer. Na vida daqueles que têm crido, têm buscado, têm se comprometido, é impressionante. São coisas sobrenaturais, não são coisas comuns. Nós não vivemos um tempo comum. Nós vivemos um tempo de desafios em que nós temos visto a ação de Deus. E quanto mais eu oro, mais eu posso perceber no meu espírito esse portal aberto de definições, de mudanças. Então, é daqui para frente. O meu olhar não pode estar nas coisas que aconteceram, que se foram. Eu tenho que estar com o meu olhar aqui. O que passou, passou. Eu não posso viver de passado e achar que eu vou construir uma grande vida. Eu não vou construir uma grande vida. Que os meus melhores dias estão lá no passado. Não, isso não é verdade. Em Jó ainda diz assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Mais uma confirmação. Você começou, pode ter começado bem ou mal, não importa, mas o teu último estado crescerá em extremo. E é verdade. Você sabe o que aconteceu com Jó? Ele sofreu uma restituição tão grande na vida dele. Uma mudança tão radical na vida dele, que o final dele fez o princípio, o início da vida dele parecer modesto. Bem modesto. Em Levítico 26:10 diz: tirareis fora o velho por causa do novo. Como uma pessoa pode achar que ela vai construir uma vida grandiosa, mantendo ainda coisas velhas na vida dela? Ela tem que tirar o velho. Você conhece essa palavra, você já ouviu ela várias vezes. Você tem que deixar o passado. Você tem que tirar o velho. Você tem que crer que o final, como está aqui, o último estado crescerá em extremo. O que o Senhor falou para a mulher, os anjos falaram para a família de Ló, e eles foram bem direcionados? Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas. Montanha é lugar alto. Ou você será morto. Quer dizer, se eu olho para trás, se eu paro, não pare em nenhum lugar da planície. Vá para um lugar alto. Porque se isso acontecesse, vocês vão morrer. Às vezes não é uma morte física, mas uma morte espiritual, que é a mais importante. Você vai olhar para trás, você pode ir lá e pegar a morte espiritual para a sua vida. E não tem nada pior do que morte espiritual. Se você morre espiritualmente, sua vida se vai, seus sonhos, você não vai viver seus sonhos. Você não vai chegar nunca onde você
poderia chegar. E Jesus ainda fala, mas a mulher de Ló, mas aqui Jesus falou sobre isso. Lembrai-vos da mulher de Ló, que na última hora olhou para trás. Ela já estava livre. Eu nunca vou entender uma pessoa que ela já está livre de um problema, livre de uma situação que não foi bênção, que foi escravidão, que não foi bênção. E ela volta lá e pega aquilo para ela. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Então, essa primeira palavra aqui, ela serve para todos nós, porque todo mundo pode ser tentado, no momento da vida, a olhar para trás. Todo mundo pode viver uma situação que vai ser um prejuízo danado para a vida. Nossa vida não está lá atrás. Você não vai conseguir nada voltando no passado, buscando coisas velhas para a tua vida, olhando para trás. Você não vai conseguir construir a vida que você poderia construir olhando para trás, pegando coisa velha, pegando o passado, e ainda com essa cabeça, os dias passados. Por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Então, eu não estou gostando do meu momento, então eu vou buscar no passado algo que possa me preencher no futuro, no presente, e quem sabe eu então terei um futuro maravilhoso. Não olhe para trás. Não viva de passado. Não pega coisa velha. Isso vai ser morte espiritual para você. Você vai morrer espiritualmente. Eu conheço tantas histórias, e eu posso dizer a você que as pessoas que tomaram essa direção, elas alteraram o destino delas, elas atrasaram a vida delas, elas mudaram o destino delas, elas adoentaram o destino delas. Lamentavelmente, eu posso dizer que eu vi gente nunca viver tudo que poderia ter vivido. Gente que só atrasou a vida e depois, num desespero, com mais idade, só sabia chorar, dizendo: estou velho demais para isso, estou velha demais para isso. Por que que eu tomei aquela decisão? Por que que eu fiz isso? Não tem nada pior na vida do que você só ter arrependimentos. Nada. Você olhar para a sua vida e ver arrependimento de cá, arrependimento de lá, porque no momento em que você teve a oportunidade de dizer não para algo, de não mexer com aquilo, de não fazer tal coisa, você foi lá e fez. O Espírito Santo, ele fala com a gente. Não. Bispa, mas as coisas para mim estão demorando muito. Esse é o problema das pessoas. Elas pegam, sabe, a síndrome de Sara. Deus me impediu de ter filhos, então eu vou resolver o problema. Deus não me deu isso, então eu vou resolver o problema. E deu certo aquilo. Pegou guerra para a vida. Problemas para eles, para a humanidade, para todo mundo. Então, assim, não deu.
Você vai ver isso acontecer na palavra de Deus como exemplo. Paulo disse que as coisas que foram escritas como exemplos para nós. Que às vezes nós queremos resolver um problema. Se resolve. Aparentemente pode até parecer que você resolve tal coisa na sua vida, mas e o que você pega? Você vai viver a sua vida sempre por um momento? Ou nós vamos parar e vamos pagar o preço de esperar em Deus, confiar em Deus, aguardar por Ele, pagar o preço que nós tivermos que pagar? Porque se você não pagar o preço em Deus e não for pelas vias de Deus, você vai se decepcionar. Isso em tudo na vida. Tem um caminho. Um caminho. Queridos, quando as pessoas falam e batem, não, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor. Mas Ele é justiça, fogo consumidor. Deus amou, Deus amou, Deus amou, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, foi por amor. Olha o amor. E só com o amor todos foram salvos? Só com o amor todos foram salvos? Esqueceram de algo fundamental para que todo aquele que nele crer. O amor de Deus é real, mas a minha vida vai mudar com base na fé, na sua palavra. As coisas de Deus não são bagunçadas, as coisas de Deus não são atropeladas, desorganizadas. Se você tenta construir a sua vida, fazer alguma coisa com base em bagunça, a coisa está bagunçada, ela não está organizada, ela não é uma coisa que encaixa. Vai dar certo isso? Não vai. Você vai se decepcionar. Você vai morrer espiritualmente. E a morte espiritual trava a nossa vida e nos impede de viver a plenitude. E esperar em Deus é difícil, mas é seguro. Eu ouço muitas pessoas dizerem, esperar em Deus é difícil, mas é seguro. Enquanto você está esperando por Ele, Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está confortando. Agora, nós precisamos tirar o foco de coisas que nos aprisionam e colocar em Deus. Quanto a palavra pesa na minha vida? Quanto de peso ela tem na minha vida? A palavra pesa realmente, ela tem peso? Ela me influencia, ela conduz? Então, assim, a Sara sabia que aquilo estava errado? Sabe, mas você precisa saber que sabe. A gente tem uma consciência e o Espírito vem e diz, não, diz, mas você precisa dar ouvidos. Porque as suas emoções, elas estão aí vibrando. E elas vão nos jogar para alguma direção, as emoções, se nós permitirmos. Então, em nome de Jesus Cristo, deixem o passado. Deus está fazendo uma coisa nova. Espera pelo novo. Espera por essa coisa nova. Não, mas está muito difícil, isso, aquilo. Não. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto,
vou abrir um caminho e riacho no ermo. Quer dizer, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, não importa. Não importa. É deserto, é ermo. Ele faz, onde for. O que nós não podemos é nos precipitarmos eu estou pensando, eu estou sentindo, eu vou resolver assim. Você não vai. Tira o que é velho definitivamente. Vira a página para Deus botar algo novo. Espera pela ação de Deus. Aguarda pela manifestação do poder de Deus na sua vida. Não olhe para trás. Não pare na planície. Suba para a montanha, lugar alto. Se aproxime mais de Deus. O que eu faço? Se aproxima de Deus. Porque quanto mais próximo você estiver de Deus, menos um monte de coisas vão pesar. Quanto mais distante de Deus, mais um monte de coisas vão pesar. Quando nós nos aproximamos de Deus, com força, muita coisa que pesava tanto deixa de pesar. Se aproxima de Deus, aquilo que pesava não pesa tanto, e você tem a graça para poder passar, superar, esperar, aguardar. Não olhe para trás. E para de achar que os seus melhores dias ficaram no passado, porque não é verdade e não é bíblico isso. Para aquele que anda com Deus, tem muita coisa grande aguardando, e nova, poderosa, aguardando aí. E se você olhar para trás, acontece o que aconteceu com a mulher de Ló. Nunca vai viver. Nunca vai saber. Então, olhando sempre, a palavra de Deus fala, olhe sempre em frente, siga em frente, e é assim que a gente tem que viver. Amém? Gênesis 24, 1-7. Abraão era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Ó Abraão, cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu, sob juramento, que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. E eu volto aqui, ó. Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Às vezes, está na sequência dessa primeira que eu falei. Observe o Abraão, o nível de preocupação com a vida do filho, com o futuro do filho, com a vida sentimental do filho, era tão grande que ele fez o servo jurar que não ia deixar o filho se envolver com as mulheres daquela terra, que ia lá buscar, na casa, lá na terra dele,
o Deus que me tirou da casa do meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra. Então o Senhor tinha feito uma promessa que aquela terra seria dos descendentes dele. Mas se o filho voltasse, por conta de um relacionamento, se o filho voltasse por conta de sentimentos, se o Isaac voltasse, ele não ia viver. Mas se ele também se envolvesse com as mulheres daquele território, ele também ia estragar com tudo. Então, ele tinha que tomar um cuidado, porque ele não podia casar com mulher cananeia, tinha que ir lá buscar na terra dele, mas o Isaac não podia ir. Porque a preocupação dele é, vai que o Isaac vá, se apaixone lá e não queira voltar. Vai estragar com todo o futuro. Tudo que Deus prometeu. E você vê um pai aqui, preocupado com o futuro do filho, e principalmente com o propósito de Deus. Você vê um homem vendo que se o filho tomasse um rumo errado, ia alterar o destino, ia atrapalhar o propósito de Deus. Então, muitas vezes, nós ignoramos coisas que um homem sábio de Deus, como Abraão, não ignorava. As mulheres daqui têm a mesma fé? Não. Se o meu filho volta para lá, Deus prometeu, foi essa terra, o lugar dele é aqui. Então, e os meus descendentes? Deus deu a terra para os meus descendentes. Então, muitas vezes, nós temos promessas de Deus, nós temos a garantia de que Ele vai fazer, mas nós precisamos vigiar. E o Abraão, ele conhecendo muito bem os sentimentos humanos, conhecendo o ser humano, conhecendo ele mesmo, né? Sabendo do que uma pessoa é capaz, ele chama o servo e dá as instruções nos detalhes para aquele servo. Porque a promessa existia, mas precisava de cooperação. A promessa existe na nossa vida, mas eu preciso cooperar. A promessa existe, mas se eu me envolvo com a coisa errada, fora de Deus, eu altero. Se eu saio do lugar que eu tenho que estar, eu também altero. Então eu preciso ser cuidadoso. Isaac tem que permanecer na terra, mas não pode se envolver com as mulheres daqui. Elas não têm a mesma fé. Mas ele também não pode ir. Você tem que trazer a pessoa. Então, ele mandou o servo ir buscar. Então, muitas vezes o que o Senhor espera de nós é exatamente o que Abraão estava lutando com Isaac. Através do servo. Deixa o meu filho aqui, imóvel. Ele não é para se envolver com o que tem aqui, mas ele também não é para ir para lá. Você vai buscar. E esse servo, ele funciona como mensageiro. Aquele que vai buscar e vai trazer para nós. Ele vai lá onde tem que ir e vai trazer o que tem que trazer, aquilo que é nosso. Então, são cuidados na nossa vida, e o que Deus está dizendo aqui, ó, o que é seu, o que Deus tem para você, o mensageiro vai trazer para você. Não se envolva com o que está aqui agora. As cananeias não criam no Deus de Israel. Não vai se envolver com quem não crê no Deus de Israel, no Deus vivo.
Não saia do seu lugar. Olha o que ele disse: não deixe meu filho voltar para lá. Então o que tinha que fazer? Ele ia trazer. A bênção viria do lugar certo, mas não é ele não ia, ela ia vir, o servo iria trazer. A preocupação do Abraão era tão assim, serve tanto para os nossos dias, porque no desespero, na precipitação, você pode pegar o que está aqui perto mesmo, mais a mão, para resolver um problema. Está à mão. Seja ele sentimental, ou em qualquer outra área, abra o leque. Está à mão, eu pego aqui mesmo e resolvo o meu problema. Não. Ah, então eu vou. Não. O que você faz? Deixa meu filho aqui, ele espera aqui. Você busca. Esse servo, então, é esse mensageiro. Então, eu posso colocar como se fosse um anjo. Ele não era, mas é como se fosse. Então, o Senhor traz para mim. Então, ele foi lá com um grande êxito, encontrou a Rebeca e trouxe a Rebeca. Ele foi buscar, ele trouxe a Rebeca. Então, Isaac não foi, Isaac não se envolveu com o que estava ali, o que era dele veio de longe, o servo foi buscar e trouxe para ele. Não tinha nada a ver com o que tinha ali, e ele tinha que ficar onde ele estava. Então, muitas vezes o que Deus espera de nós é essa postura. Eu não saio do meu lugar, eu não me precipito ao que está à mão. Nossa, está tão facinho, eu pego esse aqui que está à mão. Não. Não. Eu aguardo Deus e buscar, às vezes, de longe e trazer para mim. Então, está muito clara essa palavra. Não saia do seu lugar. Facilidades vão rondar você e você não deve se envolver com elas. Deus tem algo muito bom para você, mas isso Ele vai trazer. E pela palavra, Ele vai trazer de longe. Mas Ele vai buscar e vai trazer para você. O seu papel é ficar quieto, quieta. E se livre de todas essas facilidades que estão aí à mão. Aguarda o que o servo vai buscar para você. Vai longe, busca e traz o que tem que ser da maneira que tem que ser. Demanda mais tempo? Exige mais? Demora um pouco? Mas é perfeito, não tem erro, vem de Deus. Amém? Amém, amém. Maravilhoso. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele, que a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Inicialmente ele achou que isso era um evento, e era um evento sobrenatural, uma coisa impressionante. Mas ali era a manifestação de Deus, da glória de Deus, para levá-lo para algo em extremo desafiador, mas que é mudar o rumo da vida dele. Que era o destino dele, era o que Deus tinha com ele. Inclusive, quando ele foi para chegar mais perto, o Senhor falou: epa, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Porque aquele lugar se tornou um lugar santo, por conta da presença de Deus. A manifestação de Deus aqui
foi gloriosa. E poderia ter ficado só nisso aqui, se ele não tivesse ouvido o resto e se aprofundado no resto. Muitas vezes eu vejo as pessoas parando quando elas não devem parar. Elas vivem algo impressionante com Deus, e aquilo chegou na vida delas exatamente para movê-las para algo maior. Deus chegou ali, essa manifestação de Deus, na vida dele, era para movê-lo. Ele viu a glória de Deus, ele viu o sobrenatural, ele viu algo impressionante, e foi a maneira de Deus se apresentar a ele, para que ele enfrentasse um desafio e se tornasse uma das maiores, talvez o maior líder de todos os tempos, pelo que a palavra de Deus fala, porque nunca mais levantou ninguém como ele. Era algo muito, muito grande que Deus tinha com ele. E começou com isso, com uma manifestação gloriosa. Ele viu a glória de Deus ali. Ele viu a sarça, aquele fogo na sarça, mas ela não se queimava. Era algo fora do comum, mas era Deus chamando a atenção dele. Aquele sobrenatural, aquela coisa impressionante, para o que ele tinha com ele. Aquela manifestação de Deus era um divisor de águas. A vida dele, a partir dali, ia mudar. Ele ia enfrentar desafios grandes, mas também se tornaria um homem de uma importância ímpar. Então, quando eu passei por aqui, eu até pulei, fui para outro e tal, e o Senhor me levou a voltar aqui. E aí, então, eu gastei um pouquinho mais de tempo para poder compreender melhor, para ter certeza. É exatamente como está aqui. O Senhor, às vezes, ele tem suas maneiras de se manifestar para nos levar para algo. E eu creio que o Moisés precisava, ele estava muito tempo no deserto. Quanto tempo fazia que ele não tinha uma experiência com Deus? A Bíblia não fala se ele teve alguma nesses 40 anos. A Bíblia não fala, então provavelmente ele não teve, porque não fala nada. Ele ficou muito tempo sendo trabalhado. 40 anos é muita coisa. Muita coisa. Então essa palavra fala de alguém, para alguém que vem sendo trabalhada. Uma pessoa que tem sido trabalhada por Deus. Parece que Deus silenciou com você, você fica esperando uma palavra, meu Deus, o que é? Não foi para mim. Não foi, eu estou aguardando. Mas você vai viver uma experiência que vai marcar a sua vida. Esse vai ser um divisor de águas. Não se assuste. Olha, quando Deus foi me chamar para o ministério, Ele falou comigo que eu ia viver uma experiência. Seria uma experiência muito difícil, mas ao mesmo tempo sobrenatural. Mas que ia ser um divisor de águas na minha vida. Você nunca vai, naquele momento, pensar, eu não pensei jamais que eu iria viver o que eu ia viver, que foi o acidente do Murilo. Só que ao mesmo tempo que aquilo chegou como algo devastador, também eu vi o sobrenatural todos os dias. Eu vi esse fogo na sarça, que não queima a sarça. Sabe quando você vê, o fogo tem poder de consumir, mas não consumia. Aquela situação tinha um poder de destruir com tudo, mas não destruiu. E eu fui vendo aquilo. E aquilo mudou a minha vida. Eu tive que enfrentar desafios, só que mudou a minha vida.
Então, eu não estou dizendo, não posso ir mais do que isso, porque eu não tenho. Mas o Senhor está dizendo, quando Ele se manifestou na vida do Moisés, aqui, para chamar a atenção dele, ele precisava, há muito tempo ele não tinha experiência com Deus. Na hora que ele viu aquilo, nossa, que coisa impressionante. Mas ali já tinha se tornado um lugar santo. Era Deus o chamando. Ele se intimidou diante do chamado, mas ele seguiu. E Deus pôde cumprir na vida dele, e ele foi um instrumento nas mãos de Deus fora do comum. Então eu creio que Deus quer levantar alguém com muita força, e vai levantar. Mas você vai viver uma experiência sobrenatural. Você vai ver o sobrenatural. Eu não posso dizer o que é, na minha vida foi assim, na vida do Moisés foi assim. A direção que eu tenho é algo que chega para mudar a sua vida. Vai ser impactante, você vai ter desafios, mas a sua vida nunca mais será a mesma. Deus vai mudar radicalmente e vai te levantar. Essas coisas não acontecem da noite para o dia, mas Deus vai te levantar de uma forma realmente grandiosa, como Ele fez na vida do Moisés. Deus levantou ele de uma forma grandiosa, de uma forma fora do comum. Deus o usou de forma maravilhosa. Foi uma obra fora do comum. Então, não tenha medo. Não se preocupe. E entenda que quando você viver algo, aquilo não vai morrer naquilo. Isso não vai morrer nessa situação. Ver a sarça, o fogo na sarça, e a sarça não se queimando, não morreu ali. Não ficou ali. Tinha muito mais. Deus tinha muito mais do que aquilo. Aquilo foi para chamar a atenção dele. E Deus falou com ele o que ia fazer, e fez. E foi uma obra grandiosa. Então, não tema, não se assuste, simplesmente confie em Deus e siga corajosamente em frente, encare corajosamente, porque tudo que vem de Deus é bom. Amém? Amém. Obrigada, Deus. Maravilhoso. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Bom, essa história, Rebeca estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó, e as crianças se movimentavam numa agressividade, e ela foi perguntar a Deus. Né? Ela não engravidou o Isaac. As crianças nasceram, ele tinha 60 anos, quando ele casou ele tinha 40, e por esses anos todos, ela foi estéril. O problema era esse, ele orou ao Senhor, e o Senhor abriu a madre dela. E aí, ela estava tendo essa situação na gravidez, e ela foi falar com Deus, e Deus falou com ela. A questão é que tem 2 povos aí dentro. Mas o mais velho vai servir o mais novo. O que aconteceu mais na frente, muitos anos depois? Deus falou com ela. O que ela fez? Quando ela ouviu Isaac, o marido, dizendo que ia entregar a bênção, e a bênção era muito importante, chamou Esaú e mandou que o Esaú fosse pegar uma caça, ele ia comer, ia abençoar e, por certo, esperar a morte ali. E ela ouviu e esqueceu tudo que Deus tinha falado com ela. E chamou o filho, que foi o Jacó, e armou ali um plano, e eles foram detalhistas
né? Até nas mãos colocaram pelo de carneiro, e aqui, no pescoço. Eles foram detalhistas naquele plano. E o que aconteceu? A gente sabe. Ele pegou a bênção? Pegou, mas ele pegou problemas e problemas e problemas. Sendo que Deus já tinha avisado ela. Então, essa é uma palavra que muitos conhecem, mas às vezes esquecem das coisas que já foram ditas. Deus já falou. Mas aí eu entro em pânico e quero me meter na maneira de Deus trabalhar, porque eu penso, meu Deus, se eu não agir, o que é que vai acontecer aqui? E eles pegaram muitos problemas. Jacó, ela nunca mais viu o filho, pegou problemas para o filho, e assim, aquilo não precisava ter acontecido. Ainda mais Deus não trabalha dessa maneira bagunçada. Ele mentiu, ela mentiu, todo mundo mentiu, manipulação, um monte de situações e encenações. É assim que Deus trabalha, Rebeca? Não. Não. Deus não tinha falado com ela? Tinha. As crianças nem tinham nascido. Mas, às vezes, nos precipitamos e nos apavoramos quando nós vemos algo que parece que não está caminhando da maneira que nós achamos que deve caminhar, como se Deus não tivesse o controle daquilo. Quantas vezes eu vejo pessoas que já ouviram a voz de Deus? Elas já ouviram sobre um determinado assunto. Mas aí elas entram em pânico, como se Deus tivesse perdido o controle. Deus perdeu o controle? Não, Deus nunca perdeu o controle. Não, porque se eu não fizer nada, o que vai acontecer agora? Por que você não espera que Deus haja nisso? Coisa que ela não fez. E aquela coisa bagunçada trouxe tantos problemas para a vida do Jacó. E eu não vou entrar nisso, mas a maioria conhece a história do Jacó. Ele enganou, depois ele foi enganado, e ele foi sendo enganado. E quanta coisa atrasou, sendo que Deus já tinha determinado no ventre como as coisas seriam. Deus precisava que a Rebeca fosse lá criar toda uma situação e de mentira, e de engano, e manipulação, encenação. Não. Deus está na mentira, Deus está na encenação, Deus está no engano. Não. Ele não está. Deus está nas manipulações, nas encenações. Deus não está, queridos. Então, assim, a palavra tinha sido liberada. E quando a palavra é liberada, Deus é o responsável por fazer aquela palavra se cumprir. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se Ele te deu uma promessa, Ele te deu uma palavra, não sofra por antecipação, não tente mexer os seus pauzinhos. Deixa tudo nas mãos de Deus. Porque vai terminar como tem que terminar. Como Ele falou, porque Ele é responsável pela palavra dEle. E ela fez tanta manipulação, que depois você pode ler no capítulo, no próximo, no 27, na verdade, você vai ver, de Gênesis, você vai ver ali um movimento de cá e de lá para enganar o Isaac. Sendo que antes dessas crianças nascerem, o Senhor tinha falado para ela. Porque Deus conhece o futuro. Ele conhece.
Nós já sabemos da história do Esaú, que o Esaú vendeu a primogenitura, que o Esaú foi um sujeito que nós sabemos, conhecemos, a Bíblia chama ele de profano, de imoral. Então, Deus tinha o controle das coisas. Mas a primogenitura era do Esaú, mas Deus já tinha dito que a bênção ia para Jacó. Eles nem tinham nomes ainda, nenhum tinha nome, não tinha nascido. Então, às vezes eu vejo coisas que Deus falou, que Deus já entregou, que Deus já avisou. E a pessoa, no momento, ela entra em pânico, ela já começa a colocar, ela começa a agir como se Deus precisasse da ação dela. Não faz isso. Você só atrapalha. Se Deus mandou você agir em algo, sim. Se Ele não mandou, não. E aqui não tem como Deus estar em nada disso, porque Deus já tinha falado antes. E tudo que eles fizeram foi com base na mentira, no engano, na manipulação, na encenação. Tudo que eles fizeram. Então, você jamais pode botar Deus numa coisa dessa. Deus não está na mentira, Deus não está no engano, Deus não está na encenação, Deus não está na manipulação, Deus não está nem nada disso. Isso tende a dar certo? Não. De jeito nenhum. Então, essa é a primeira parte aqui. Deus falou algo com você. Essa é uma palavra para quem já ouviu Deus falar. E agora, ou pode se encontrar no momento de achar que não, agora eu tenho que agir, eu vou ter que fazer, porque senão vai acontecer isso e aquilo. Não, você não tem. Você vai ficar com o que Deus falou com você. E aqui fala que o mais velho servirá ao mais novo. Então aqui fala de Deus promover aquele que não tinha chance nenhuma. Então fala agora, nessa finalização dessa palavra, que Deus ia colocar na frente daquele que tinha o lugar. E Deus ia tirar o lugar daquele e ia dar para o outro. O menor, o mais novo, que não tinha chance nenhuma, ia ocupar o lugar daquele que já tinha aquele lugar. Deus falou, parecia um trem. Tinha como isso acontecer de forma natural? Não tinha. O primogênito é o primogênito. O lugar era dele. Tudo era dele, a promessa era dele. Mas Deus falou. Então, a primeira parte você entende bem. Se Deus falou algo com você, mesmo que pareça que você vai perder, e para você tentar equilibrar a situação, parece que você tem que mentir, enganar, manipular, botar sua mão, não faz isso. Porque se Deus falou, Ele vai fazer. E o que Ele falou foi de dar o lugar para aquele que era totalmente improvável, aquele que não tinha chance nenhuma. Então Deus fala que alguém que tem uma posição já, que é dele, o lugar é dele. Mas Deus vai pegar aquele que não tem possibilidade nenhuma e vai colocar no lugar desse, vai tirar esse. Deus vai fazer isso. Só que, de repente, a ideia, todo o processo aqui, o que parecia, é que ia dar errado. É que o Esaú ia ocupar o lugar mesmo. E aí foi onde a Rebeca entrou que ela não podia. E eles pegaram problemas muito grandes para eles. Nós vamos aprender a confiar no trabalhar de Deus. Deus sabe como fazer. Se Deus falou algo comigo, Ele vai cumprir. O lugar era de Esaú, mas Deus deu. Aqui no ventre, Ele já tinha prometido que ia dar para o mais novo. Tinha como isso acontecer de forma natural? Não, mas Deus prometeu. E se Ele prometeu,
Você não pode ficar aí olhando e dizendo, não, mas é impossível isso é impossível. Aqui também era. Ah, não, mas isso é impossível. Não, tem coisa que realmente é. Mas se ele falou que ele vai dar o lugar daquele que já tinha o lugar era dele. Acontece o que for, ninguém podia tirar o lugar do Esaú. Mas o próprio Esaú jogou fora. Ele mesmo jogou fora. Ele jogou fora. Não deu importância. Ela foi mexer numa coisa que ela não precisava. Quando Deus nos promete algo, nós precisamos aprender a confiar. Gente, mas vai acontecer isso. Não, ele falou, continue confiando. O lugar era de Esaú, mas ele deu para Jacó. E ele já tinha falado isso no ventre. Isso era impossível? Era. Mas Deus falou, ele vela para cumprir. Então, não se meta, vá pelas vias certas, e se você confiar, se você crer, a promessa já foi feita. O lugar é de um, o outro não tinha chance, mas Deus pegou aquele que não tinha chance nenhuma e deu o lugar daquele que já estava seguro. Então, essa história de que, não, mas está seguro, ninguém tira dele, se Deus der uma ordem, as coisas mudam. O próprio Esaú jogou fora a primogenitura dele. As coisas são mudadas, eu estou acostumada. Eu me lembro de um caso de uma moça, que ela era a última da última para ocupar um determinado cargo na empresa. E já estava certo que o lugar era de uma determinada... Na verdade, era o filho que ia assumir o lugar, e se algo acontecesse, era uma outra pessoa que estava ali há muito tempo, que era da família também, então era uma empresa familiar, não tinha chance, e ela era a última. Né? E ela disse que recebeu uma palavra um dia no culto, exatamente, que Deus ia fazer um movimento, uma reviravolta lá. E ela tinha colocado que ela queria aquela posição, ela queria. Ela falou que não sabia nem por que ela tinha sonhado aquilo na cabeça dela, porque aquilo era realmente impossível. Mas ela disse que uma vez eu falei, olha, Deus coloca sonhos em nós. Ela disse, olha, é impressionante, eu tenho isso dentro de mim que eu vou ocupar esse lugar. E resumindo, esse rapaz não quis ir embora do Brasil, do país, não quis lidar com aquilo, disse que na última hora disse que aquilo não era para ele, não lidava com aquilo. A outra pessoa, eu não me lembro de verdade o que é que aconteceu, eu sei que o filho foi embora, não quis. A outra pessoa, também aconteceu alguma coisa lá, e foi descartado. Aí tinha um gerente de muitos anos lá, que também era a ideia de que ia ocupar aquele lugar. Também aconteceu mais, não sei, ele se demitiu, não quis mais, aconteceu também isso, demitiu, não quis ficar. E aí, o dono da empresa chamou ela e perguntou se ela se sentia capaz de assumir aquele lugar. E ela disse, com certeza, com certeza. E ele mesmo disse que ele jamais colocaria nas mãos dela, e ela disse que ela tinha isso dentro dela, que jamais... ela tinha a confiança que Deus podia fazer, mas só por Deus mesmo aquilo. E ela mesmo dizia que ela não entendia porque que ela queria aquilo daquele jeito. E é interessante porque Deus coloca o querer e o efetuar. Às vezes Deus coloca coisas em nós, e eu costumo dizer que uma vez que você viu algo, isso já é seu. Porque o próprio Deus nos dá algo, Ele nos mostra. E se você viu aqui dentro, você vai tocar, é uma questão de tempo. Muitas vezes Deus coloca algo dentro de nós, você nem entende, você pensa, meu Deus, isso parece uma loucura. Mas quando você se permite crer e sonhar, você vê a realização daquilo. Então, essa é a palavra, confia, porque Deus vai fazer. Aleluia. Eu amo essa palavra, todas as vezes eu tenho, inclusive, muitos testemunhos. O Senhor, é simples, não tem nem muito o que dizer. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam.
Assim, eles despojaram os egípcios. O entendimento que eu tive é exatamente de favorecimento e de gente inusitada. Gente que você jamais esperaria um favorecimento, que foi no caso aqui de Israel, pelos egípcios. Jamais Israel esperaria um favorecimento por parte dos egípcios, e foi exatamente os egípcios que favoreceram grandemente Israel, mas assim, de forma abundante, a nação de Israel. Então, Deus fala desse favorecimento vindo de uma fonte totalmente improvável, totalmente fora de questão, mas Deus te favorecendo e de uma forma muito grande. Amém? E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações de forma que serão espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Então cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui fala dessa luta, essa batalha que Israel vivia, mas de uma mudança. Essa expressão de Deus aqui, ó, porque todo que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. E ele começa dizendo que ele vai ser um muro de fogo ao redor. Então, um muro de fogo é um muro de proteção. A manifestação da glória dele entre as nações que saquearam vocês. Israel, então, ia ver a ação de Deus em relação a pessoas nações que tinham saqueado. Porque todos os que tocam em vocês, tocam na menina dos meus olhos. E ele vem e fala, certamente levantarei a minha mão contra essas nações. Então Deus está falando dessa proteção, dessa justiça, de livramento, mandando em situações difíceis, era uma situação difícil, que eles cantassem e se alegrassem, porque os que saquearam vocês, eu vou tratar, porque vocês são como a menina dos meus olhos, eu vou levantar minha mão contra as nações que saquearam vocês, e serão um espólio para os seus servos. E vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Então, eu fico encantada com a maneira como Deus cuida dos seus filhos. Quando alguém toca naquele que anda com Deus, que teme a Ele, é como se estivesse tocando na menina dos seus olhos. Aquilo não fica da mesma forma. Deus vem com um braço forte e faz justiça. Então aqui Deus fala de um tratamento para com quem tinha saqueado Israel, com quem tinha vindo contra Israel, um tratamento, mas tratamento duro. Aqui o Senhor fala, eu vou ser um muro de fogo ao redor de vocês. Eu quero que você, que tem vivido algum tipo de injustiça, perseguição e perda, parece que você perdeu, você foi saqueado, alguém tirou de você. Alguém veio e tirou algo seu.
você perdeu algo, alguém te saqueou, o Senhor está dizendo que vai tratar com essas pessoas, que Ele é o seu muro de fogo, que elas tocaram na menina dos olhos dele, porque você é como a menina dos olhos dele, que Ele vai levantar a mão dele, você vai ver que você pode cantar, se alegrar, porque isso não vai ficar dessa maneira e restituição vai voltar para você. Esses que saquearam você, saquearam, é a expressão. Deus vai tratar duramente com eles e isso não vai ficar dessa maneira. Você é como, o Senhor está confortando você. Alguém sofreu alguma perda bem significativa. E que isso tem mexido bastante com as suas emoções, e o Senhor está dizendo, aquieta, eu sou o seu muro de proteção, você é a menina dos meus olhos, eles mexeram com a menina dos meus olhos. E eu estou me levantando e eu vou lidar com essa situação, ela não vai ficar assim. Então, levante-se com confiança, enxuga as lágrimas, se alegra, expulsa essa tristeza, essa preocupação, tira isso do foco, porque o Senhor está dizendo que Ele é o seu muro de proteção, que você, aqui ó, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Ele fala de glória, você é a menina toca aqui, ó, porque todo que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Então tocou na menina dos olhos dele. E esses que tocaram na menina dos olhos dele, ele está dizendo, eu vou lidar diretamente com eles. E se você continuar lendo, você vai ver ele, eu já me levantei. Ele continua e fala, eu já me levantei da minha santa habitação. Então, assim, se você continuar lendo, você vai ver, eu já me levantei. Então, assim, às vezes parece que Deus não está fazendo. Não, Ele já se levantou e está agindo nessa questão. Pode parecer que está tudo parado, não, Deus já está agindo nesta causa. Amém? Obrigada a Deus. Amém, Senhor. Ele é o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, a larga muralha da Babilônia será desmantelada e suas altas portas serão incendiadas. Os povos que se exaurem por nada, o trabalho das nações não passa de combustível para chamas. Então diga, ó Senhor, disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga, assim Babilônia afundará, para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. A Babilônia é considerado um império impossível era considerado um império impossível de ruir. Impossível. E a gente sabe que ela só foi derrotada porque o Senhor entregou nas mãos dos medo-persas. Porque realmente ela era imbatível. E às vezes nós temos situações na nossa vida que parecem também intransponíveis, imbatíveis, impossíveis. É como a Babilônia no nosso caminho. Ela é grande demais, ela é forte demais, ela é poderosa, ninguém pode enfrentá-la, ninguém pode bater de frente. É algo muito grande que parece que nem adianta tentar enfrentar, porque você vai perder mesmo. Tem coisa que você olha
e a sensação que você tem é que você deve deixar aquilo para lá, porque você vai... aquilo que você não vai poder vencer mesmo. Deixa, eu vou me entregar. E o que eu entendi é sobre alguém que tem algo, assim, muito grande acima dela. É algo que uma pessoa não ousaria enfrentar. Eu nem vou tentar isso aí, porque isso é problema, eu não vou vencer isso aí. Isso aí, não tem como vencer isso aí. Mas, quando o Senhor determina a queda de algo, acabou. Quando você crê que Deus é poderoso para agir naquilo que você não pode agir, e derrubar, como aqui fala, ela vai afundar. Quando terminar de ler o rolo, amarre numa pedra e atira no Eufrates, porque é dessa maneira ela vai afundar. A Babilônia era um império. Então aqui fala de algo que é como um império. É algo que tem muita força, que parece que tem... Parece não, tem solidez. E ninguém diria que isso afundaria, que isso cairia. Mas tem alguém diante de algo assim, muito grande e impossível de enfrentar. É como essa Babilônia, que não cai, que não afunda, que não tem como vencer isso aqui. Mas o Senhor está dizendo que é algo muito, mas muito grande, impossível de transpor, impossível de... louco até de enfrentar. Vai cair, vai ruir, vai afundar. Porque Ele está dizendo que vai. E era necessário que isso acontecesse para quê? Para que o povo do Senhor fosse beneficiado. Então, assim, Deus usou para levar o povo para lá, mas depois Ele usou um outro império para tratar com a Babilônia. Às vezes Deus permite situações para tratar com a gente, sim. Mas depois Ele permite outra para tratar com quem tratou com a gente. É interessante isso, não é? É muito interessante na palavra. Ele usa algo para tratar com a gente. Mas pode esperar que esse que foi usado, lá vem algo que vai tratar com aquilo lá. Chega a hora em que Deus vai lidar com aquilo. E aquilo não vai ficar daquele jeito. Então aqui fala de algo muito grande, difícil de ser enfrentado e superado. Mas que o Senhor está dizendo que vai cair, vai afundar. E olha, eu já vivi algumas mensagens que eu já entreguei grandes assim, e eu recebi testemunhos assim, de gente que estava enfrentando empresas, gente que estava em situações até com multinacional, gente que estava enfrentando gente de grande importância, no governo, gente de importância e que parecia que não tinha condições nenhuma de vencer aquilo, de prevalecer diante daquilo. Aliás, eu não vou lembrar aqui, mas muitas situações, até de restituições em brigas, buscando algo que estava na mão de alguém, que, sabe, mudanças, e a pessoa com que ela estava naquela guerra, naquele enfrentamento, tinha muito mais força, de todas as maneiras, melhores advogados, melhores condições, e Deus fazia aquela reviravolta. Eu tenho muitas histórias lindas da mão de Deus ali em ação,
Aqui eu não posso dizer o que é além disso, mas aqui fala de algo muito grande, que é impossível da pessoa vencer, mas que vai cair, vai afundar, exatamente para te beneficiar, porque a queda dela beneficiou o povo de Deus, e é isso que Deus faz. Deus trata para beneficiar o seu povo, aqueles que estão ali buscando com o coração quebrantado, de joelhos, em humildade. Deus faz. Falar que a Babilônia ia cair um dia, ia afundar, era possível? Não. Mas Deus disse que ia fazer. Então, ela caiu, ela afundou, e aquilo beneficiou o povo de Deus, e Deus fez uma obra muito grande ali. Aqui foi uma vitória muito grande, e Deus está dizendo que vai dar uma vitória imensa para alguém. Algo muito grande que não tem como cair, vai cair para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero encerrar com essa última que o Senhor me deu, que foi: o que Ele abre, ninguém pode fechar. E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Então, assim, tem duas situações que eu tenho aqui no meu espírito. Sim, que Deus vai abrir porta? Vai. Eu tenho isso. Mas o que mais me firmou, que é o que eu preciso falar, é o medo de alguém. Alguém está com medo de ter que abrir mão de algo, de fechar algo, talvez seja um empreendimento, um comércio, eu não sei. Ter que abrir mão de algo, ter que fechar algo, ter que desistir de algo, ter que entregar algo, por não conseguir manter, e o Senhor está dizendo: não se precipite para essa área. Confia na palavra. Deus te abriu uma porta e ela não vai fechar. Deus abriu uma porta para você. E Ele vai mandar o suprimento, Ele vai cuidar de você, e você pode ter visto acontecer com muita gente, mas no teu caso, Ele vai te manter, Ele vai te sustentar, você vai prevalecer, e ao invés de você ficar temendo e pensando em bobagens, você deve declarar que na sua vida vai haver diferença, porque o Deus que abre, ninguém pode fechar. Deus te abriu uma porta, não precisa temer, Ele não vai fechar. Se o seu medo for de ser mandado embora, eu não sei, Deus te abriu uma porta e você está com medo dela fechar, não vai fechar. Ela não vai fechar. E eu acredito sim, em portas que serão abertas, mas e que também não serão fechadas. Não tem porta fechada, é porta aberta para aquele que crê. Então eu quero que você pegue essa palavra na vida daquele que crê. As previsões são terríveis, mas na vida daqueles que têm crido no Senhor, nós temos visto ampliação, crescimento, desenvolvimento, e é o que nós vamos continuar vendo. Então não tenha medo. A porta que Deus abriu para você está aberta e ninguém vai poder fechar. E confia em portas abertas que ninguém vai poder fechar. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Aleluia.